Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Que bom estarmos aqui novamente para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Convido você a participar então conosco. Nós estamos no livro Discipulado, um projeto de vida. Estamos na lição número 5, que é Discípulo, um servo. E aí, então, nesse livro, na verdade, ele fala sobre discipulado, então, características de um discípulo de Cristo, né? Então tá sendo bastante edificante para a minha vida, eu acredito que para todos vocês que estão participando. Então, para iniciar, eu convido vocês a fechar os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Amém? Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Deus amado e querido, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade, por este momento, Senhor, que nós temos, Pai, de dedicar, Senhor, o nosso tempo, Pai, no aprendizado, Pai, da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, seja alimento para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser ensinados, corrigidos, exortados, Senhor, naquilo que seja necessário, Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, a cada dia, Pai, conforme a tua palavra, e nós possamos seguir e colocar isso em prática todos os dias, Senhor. Porque nós, como homens, Senhor, a carne, Senhor, nós somos falhos, muitas vezes nós erramos, tomamos decisões precipitadas, não é? Mas quando o Senhor, quando o seu Santo Espírito, Senhor, toca em nossas vidas e mostra, Senhor, e nos exorta e nos fala, Senhor, que nós estamos errados, nós caímos em si e mudamos. Nós compreendemos o teu querer, Pai. Então, Pai, que seja assim, Senhor, em todo o tempo nas nossas vidas. Que o Senhor esteja na condução das nossas vidas, nos direcionando, nos instruindo, nos ajudando, Pai, em todo o tempo. Eu te dou graças, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão e irão participar da aula, Pai. Que em nome de Jesus a tua palavra venha de encontro a cada coração e que nós possamos guardar, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Então, vamos lá para a nossa aula. E essa aula tem a base bíblica no livro de Filipenses, o capítulo 2, do versículo 5 ao 11. E eu vou ler para vocês. Vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus por esta palavra, glória a Deus, Senhor. E nós vamos então aprender o alvo da lição, né? Compreender que a virtude de ser servo é uma das principais na vida do discípulo de Cristo. Valorizar a condição de servos do Senhor Jesus Cristo, tendo ele mesmo como exemplo. E assumir a postura de servo na igreja, no trabalho, em casa, na escola, resplandecendo como luzeiros do mundo. Amém? Você já ouviu falar naqueles que somente querem levar vantagem nas coisas que fazem? No mundo em que vivemos, esse é o lema das pessoas. Mas o que Jesus pensava sobre tudo isso? Será que existe alguma vantagem em servir aos outros? Como podemos agradar ao nosso Mestre? Isso é que nós iremos aprender nessa lição, né? O servo, né? Quando você fala de servo, o servo de Jesus, na verdade, ele não se preocupa com títulos, ele não se preocupa com posição hierárquica, né? Na palavra de Deus, o servo do Senhor aqui, ele se denomina escravo. Por que escravo? Porque o escravo, ele deixa a sua própria vontade para cumprir a vontade do seu senhor, né? E não da forma que os escravos antigamente, né, lá no descobrimento do Brasil, quando os escravos
né, eram vendidos e sofriam, né, tomavam chibatadas por troca de comida ali, dormiam de qualquer forma, né, e eram alimentados também de qualquer forma, com qualquer coisa. Diferente disso, quando nós falamos aqui de ser servos do Senhor, então o escravo, o simbolismo, né? A palavra de ser escravo é ser obediente ao seu Senhor, dependente do seu Senhor, né? E que assim nós possamos aprender a ser obedientes e servos do Senhor, tá? O que é um servo? Então vamos ler aqui. A palavra servo, dentro do contexto bíblico, quer dizer escravo, é o que a gente estava falando. Quando os escritores bíblicos se intitulavam servos de Jesus, queriam dizer exatamente isso, que eram escravos de Jesus. Todo discípulo deve ter esse sentimento ao referir-se sobre o seu relacionamento com Jesus. Nós somos servos e, portanto, devemos obedecer em tudo ao nosso Senhor, Deus e Salvador. Amém? Então, nessa parte, então, falando sobre servo e escravo, né, fazendo esse comparativo, é porque nós devemos, sim, ser obedientes à palavra do nosso Senhor. Mas será que nós somos aqueles escravos desobedientes? Será que nós somos servos desobedientes? Será que somos servos revoltados? Servos que pensam apenas no seu desejo, na sua importância, no que você quer? Ou sim, somos totalmente servos dedicados ao nosso Senhor e nos dedicamos àquilo que Ele quer que nós façamos? Vamos lá. Vamos ler então um pouco mais sobre pessoas que demonstraram uma vida de serviço, né? Foram servos verdadeiramente. Diversas pessoas no Novo Testamento faziam referências a si próprias como servos de Jesus. Vamos ver aqui então. O apóstolo Paulo, por exemplo, né, em Romanos 1:1, fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Veja que antes de Paulo enfatizar seu ministério, que era muito importante para as igrejas, destaca que de fato era servo de Jesus Cristo. Então, a importância de ser um servo do Senhor. Judas, o meio-irmão de Jesus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, em Judas 1. Note que ele não se intitula irmão de Jesus, somente irmão de Tiago, pois para ele, o seu meio-irmão era muito mais do que um simples homem, era o Senhor dos senhores, o qual merecia todo o seu respeito, dedicação e serviço. Então, Judas, servo de Jesus Cristo. Epáfras, em Colossenses 4:12, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servos de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vós conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras servia com toda a dedicação aos irmãos da igreja de Colossos. Você é conhecido como uma pessoa pronta a ajudar aos outros? Ou que somente gosta de se aproveitar das situações? Como você é conhecido? Quem é você, né? No seu trabalho, na igreja, na sua casa, no meio dos seus familiares? Como você é conhecido? Você pode avaliar a sua vida, a sua dedicação, o seu comprometimento, a sua posição e se considerar um servo de Cristo? Em Filipenses, né, como nós lemos lá na base bíblica, Jesus é o maior exemplo de servo, né? A Bíblia nos exorta a que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento?
Então, lá em Filipenses 2:5 fala, subsistindo em forma de Deus. Literalmente, Paulo quer dizer que Jesus é Deus. Não julgou como usurpação ao ser igual a Deus. Isto é, não quis se aproveitar do fato de ser Deus em benefício próprio. A si mesmo se humilhou. Que prova tremenda do fato de Jesus ter vindo a este mundo para servir e não para ser servido. Falando sobre servo, né? Sobre como Jesus, né? Um exemplo de servo. Em Filipenses 2, ele fala, né? Ele era Deus, né? Sendo Deus, ele esvaziou-se, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz, e assim ele foi exaltado, glorificado e se tornou, então, na verdade, ele sempre foi, né, desde o início, mas ele na palavra fala o Senhor dos senhores, ali ele foi exaltado, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi servo até o último segundo de vida. Ele foi obediente ao seu Senhor, né? No texto de Mateus 20, do 25 ao 28, Jesus relata aos discípulos como deve ser a prática do que os servem. Ele diz que entre os governantes não existe essa ideia de servir ao povo. Pelo contrário, são eles que se servem do povo. Mas com relação aos princípios cristãos, o que ocorre é exatamente o oposto. Quem quiser se destacar no reino de Deus deve servir ao próximo, pois são estes que chamam a atenção de Deus. O exemplo veio de seu próprio filho, que não veio para ser servido, mas para servir e entregar-se por nos amar. A Bíblia diz que Jesus veio para servir. E o que isso significa para você? Jesus, Filho de Deus, veio para servir a mim e a você. Tem amor maior que esse, né? O Senhor enviar o seu Filho, né? Que foi sim um servo, um exemplo. Na verdade, Jesus, ele é um exemplo em tudo para as nossas vidas, para que nós possamos mudar muitas coisas do que somos, né? Porque a carne, muitas vezes, onde nós estamos inseridos, né? As circunstâncias, né? Fazem com que nós, muitas vezes, tomemos decisões erradas, façamos apontamentos, participamos de coisas que não agradam ao Senhor, né? Mas quando nós olhamos para Cristo, quando conhecemos a Ele, quando Ele nos resgata, né? Nos escolhe e muda as nossas vidas, nós devemos olhar para Ele e nos inspirar em Cristo, né? Ter um olhar diferente e entender como Cristo viveu aqui. E se Ele viveu, eu também posso viver, você também pode viver. Nós podemos viver maravilhas neste mundo, sim. Nunca esquecendo dos ensinamentos dele, né? Que nós devemos ser, sim, obedientes ao nosso Pai, ao nosso Senhor e Salvador. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do nosso Senhor. Que os nossos olhos possam ver e entender aquilo que verdadeiramente o Senhor quer para as nossas vidas. Que nós estejamos prontos e dispostos a fazer, a concretizar, a colocar a mão na massa mesmo, daquilo que o Senhor quer que façamos. Que estejamos preparados para o chamado do Senhor. Que nós possamos nos espelhar todos os dias naquele que foi o exemplo para as nossas vidas, que é o Senhor Jesus. A necessidade de servos na atualidade, né?
em Lucas 10, 25 ao 27. Como vemos na TV, são poucos os que querem abrir mão de alguma coisa para fazer o bem ao próximo. E quando aparece algum caso, infelizmente, ou é satirizado ou é dado pouco valor. E é verdade, né? Qual o porquê dessa atitude? Certamente é porque fazer o bem sem nenhum interesse não dá ibope, não é? Muitos estão interessados no ibope, em mostrar, né? Em ser visto, em ser reconhecido, talvez, né? Mas, vamos lá. Se aparece alguém querendo fazer o bem ao próximo, já um outro questiona o que ele está querendo ganhar com isso. Não é verdade? Nós mesmos, quantas vezes a gente, olha, de repente mudou, né? De repente está fazendo tal coisa, tal coisa. O que ele está querendo? Olha, que julgamento, né? Que nós possamos, que nós não venhamos ser esses julgadores, né? Que nós possamos sim acreditar que as pessoas podem mudar, acreditar que as pessoas podem fazer o bem sem olhar a quem, né? Que as pessoas possam sim ser servos do Senhor e ser espelhos, né, de Jesus Cristo, né, andar com Ele. Não é pelo fato de acontecer coisas desse tipo que vamos ter alguma desculpa para não servir no meio onde estamos. Jesus, questionado por um intérprete da lei mal intencionado sobre quem era o próximo a quem deveríamos servir, contou a parábola do bom samaritano. Né? Veja lá em Lucas 10, justamente para banir essa espécie de especulação. Jesus deixou muito claro que o nosso próximo é aquele que está perto de nós, não importando sua raça, sendo samaritano ou não, né? Credo. Veja sobre a adoração realizada pelos samaritanos em João 4:20, ou qualquer outra aparente diferença. Afinal, se quisermos ganhar pessoas para Jesus, devemos amá-las, primeiramente servindo-as dentro de suas necessidades e depois Deus, por meio do seu Espírito Santo, vai corrigir as distorções da vida, né, de tais pessoas. E veja como a Bíblia dá diversas instruções sobre o serviço cristão nas mais diferentes áreas. Na igreja, por exemplo, né? Lá em Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, né? Estamos na igreja. A igreja, na verdade, é um lugar de comunhão, de união de irmãos, né? E que nós possamos fazer que esse relacionamento, né, dentro da igreja, seja feito realmente sem interesse, e sim por amor. Que nós possamos nos dedicar mais uns aos outros, que nós possamos nos dedicar mais ao nosso irmão, ao nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, né? Não simplesmente indo para a igreja, tendo o meu momento com Deus e indo embora. Isso é muito egoísmo. Nós podemos, né, servir ao nosso irmão, amando ele, orando por ele, nos dando por ele de alguma forma, né? Quando nós trabalhamos em conjunto, quando nós fazemos algo pelo grupo, pela igreja, né, nos projetos, nos cultos, quando nós nos unimos então para ajudar um irmão que está passando por necessidade e elaborar uma cesta básica para ele, né? Quando nós temos o conhecimento de que pessoas estão doentes e que precisam de oração, que nós possamos sim deixar o nosso eu, deixar o nosso egoísmo e ser mais, né, servos, que nós possamos ser mais dedicados uns aos outros, que muitas vezes nós somos egoístas ao ponto de, não, mas o meu problema é muito grande, já tenho problema demais, não vou me preocupar com o dos outros. Mas não é isso que Cristo nos ensina. Nós devemos ajudar o nosso próximo. Nós nem sabemos muitas vezes a história do nosso próximo, a necessidade dele. E achamos que o nosso sempre é o maior problema, é aquele que não tem jeito ou que, ninguém pode me ajudar.
achando que só eu posso fazer alguma coisa. E não é assim. Não é assim. Vamos continuar aqui. Então, no trabalho, por exemplo, lá em Efésios 6, do 5 ao 6, tá? Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Que nós possamos, sim, ser então essa luz também, onde nós trabalhamos, que a dedicação também seja, né, como filhos do Senhor, espelhos de Cristo, que nós possamos, sim, nos dedicar, né, obedecer, trabalhar, mas que nossos olhos também, nem no nosso trabalho, não seja focado somente no meu eu, somente na minha conquista, no meu trabalho, no meu esforço, mas que seja do outro também, né? Na sua dificuldade, poder auxiliar o outro, o colega de trabalho, ser também obedientes, né, naquilo que deve ser feito, naquilo que é pago, né, para que você faça. Então, se você recebe um salário, porque para que você faça determinada função, exerça determinada função, tem uma atividade a ser cumprida, e que nós possamos sim cumprir com toda a dedicação. Em casa, então em 1 Timóteo 5,8, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, né? Veja como é importante ajudar aqueles da própria casa. Quando a gente diz própria casa, a gente fala nosso lar, né? E isso envolve marido, mulher, filhos, pais, irmãos, né? Então, casa, família, né? Então, poder ser um servo, né? Não ser tão egoísta de falar assim, não, se colocando como vitimista até, né? Não, só eu que faço, só eu tenho que fazer tudo. Não, vamos fazer com amor. E eu tenho certeza que quando você faz com amor, quando você faz com dedicação, o outro, ele percebe e fala, poxa, também não posso ficar aqui sem fazer nada, eu vou ajudar também quero servir. E para os nossos filhos nós somos exemplo quanto a isso também, né? Que eles possam também ver em nós a nossa dedicação, o nosso esforço, a nossa vontade de servir assim como Cristo serviu. Ele veio para servir e que nós possamos ser sim esse exemplo, buscar então ser servos do Senhor, né? E aqui, então, a gente já está até na conclusão. Meu Deus, fui rápida aqui hoje, hein? Alguém já disse, o servo que não vive para servir, não serve para viver. Devemos ter a mesma humildade de Jesus e fazer tudo o que estiver a nosso alcance para fazer o bem, não importa a quem. Dessa maneira, estaremos vivendo como servos de Cristo para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo, que está em Filipenses 2,15, né? Falando então ainda sobre um pouquinho sobre o escravo, né? Eu até estava procurando aqui o que é o escravo, né? Então, o significado é aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Você tem um dono? Você tem um senhor na sua vida? Ou você acha que por servir ao Senhor, então, na verdade, eu sou livre para escolher, livre para fazer o que eu quiser. Mas Cristo nos ensina, você é livre. Sim, você é livre, tem o livre-arbítrio, né? Mas o Senhor nos ensina que Ele veio para esse mundo para ser servo, para servir e não para ser servido. E que nós possamos também procurar
servir uns aos outros, que nós possamos ser obedientes, né? E que o interesse do nosso Senhor esteja acima dos nossos próprios interesses. Como a oração que o Senhor nos ensinou, que seja feita a vontade dEle, assim na terra como no céu. E é isso, né? Aquele que é servo, aquele que é escravo, aquele que é obediente, então, que segue, né, a voz do seu Senhor, aceita a escolha do seu Senhor. Como é bom ter certeza que o nosso Deus nos escolheu, nos ensina, e Ele quer o melhor. Ele é o nosso Pai, Ele quer o melhor para a minha vida, para a sua vida. Então, seja submisso a Ele, seja obediente, entregue, né? Deixe de lado os seus interesses e que a vontade do seu Senhor prevaleça sobre a sua vida em todo sempre. Não é fácil, eu sei que não é, mas o Senhor nos ensina e nós devemos aprender com Ele. Amém? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse ensinamento, glória a Deus por esta aula. Eu aprendi muito, eu acho que a gente vai aprendendo cada dia mais com a palavra do Senhor e que cada um de vocês, então, possa entender a importância de servir, né? Servir ao seu Senhor, servir ao seu irmão, dedicar-se, ser obediente, né? E que nós possamos levar esse exemplo, né? Por onde nós formos, por onde nós passarmos, que todos possam ver Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Amém? Um beijo grande, que Deus abençoe o seu domingo. Hoje é dia de Santa Ceia, mais tarde estaremos lá na igreja e espero ver vocês. Um beijo grande, a paz, que Deus abençoe sua vida. Amém.